Você acorda 2, 3, 4, às vezes mais vezes à noite para urinar? Alguns homens acham que isso é normal, à medida que se envelhece, acordar mais vezes à noite para urinar. Nesse vídeo eu vou explicar quantas vezes é normal você acordar à noite para urinar e quando essa quantidade está fora do normal e pode indicar algum problema na sua próstata. Eu sou o Dr. Rodrigo Loureiro, especialista em próstatas aumentadas, uma referência aqui no Brasil no tratamento cirúrgico das próstatas aumentadas usando a tecnologia laser. Na verdade, acordar à noite para urinar é relativamente normal à medida que a gente envelhece. Acordar uma vez para urinar normalmente não é nenhum problema. Na medicina a gente chama isso de noctúria, ou seja, você acordar para urinar. A bexiga que distendeu, que aumentou ali a capacidade dela e fez você despertar para ir ao banheiro urinar. Então, quantas vezes é normal você acordar à noite para urinar? Na verdade, nenhuma vez. O ideal é que esse sono se dê por forma contínua. Você acordar uma vez, normalmente não é nenhum problema também. Isso não vai gerar nenhuma repercussão no seu sono. A grande questão é você acordar 2, 3, 4, 5 vezes para urinar. Isso vai gerar uma fragmentação do sono. E aí eu te faço uma lembrança. Tenho certeza que você vai lembrar disso que eu vou te falar. Todo mundo já teve em casa um tio, um avô, que morava lá junto com a gente, e você olhava para ele, de repente ele estava sentado no sofá de tarde ou no final da manhã e estava ele lá dormindo. A gente brincava, né, que ficava pescando, né, ali toda hora. Na verdade, isso acontecia porque ele não falava para ninguém, nem ninguém comenta isso, principalmente os mais antigos, mas ele acordava várias vezes à noite para urinar. Então era relativamente comum ter um sono totalmente fragmentado. Por acordar várias vezes, durante o dia ele estava extremamente cansado. E essa é uma queixa recorrente dos pacientes que acordam à noite com regularidade. Se você acorda 2, 3, 4 vezes e tem dificuldade para retornar esse sono, isso vai gerar uma fragmentação do sono que vai gerar cansaço. Você vai estar no dia seguinte quebrado, você vai ter dificuldade para executar suas tarefas usuais. E é uma percepção muito comum aos pacientes. A gente pode dividir essa noctúria, ou seja, esse acordar à noite para urinar, em causas comportamentais e causas que têm relação realmente de doença definitiva. Entre a causa comportamental, a mais comum diz respeito à ingesta de álcool e diz respeito ao paciente que tem alterações na sua glicemia. Não necessariamente ser diabético, mas se ele tem, por exemplo, resistência à insulina, que é uma fase inicial, né, ele tem a glicose aumentada, com a insulina aumentada, ele pode ter repercussão. Em que sentido? O álcool é levemente diurético. O sujeito que toma álcool à noite, antes de deitar, né, toma uma cervejinha dele ou vinho, que seja, vai ter mais urina sendo produzida. Ele vai acabar acordando à noite se ele tomar bebida alcoólica à noite. A mesma coisa acontece com o paciente que tem alguma alteração da sua glicemia ou do controle da glicose dele, né, do açúcar no sangue. Se ele come frutas à noite, por exemplo, ou se ele, por exemplo, também ingere doces ali em excesso, um refrigerante, que seja, ele vai ter a glicemia dele aumentada. Ele vai até falar para você, doutor, minha glicemia de manhã aqui está normal, deu 110, mas é provável que à noite tenha passado de 200. Isso vai produzir mais urina e ele vai acabar acordando à noite para urinar. Existem outras duas causas de maior importância, que são causas associadas com problemas de saúde diretamente mesmo, não direcionado ao comportamento. Uma delas é o aumento do volume da próstata, talvez seja mais comum, na verdade. Porque a próstata aumentar, ela vai causar uma dificuldade no esvaziamento da bexiga. Isso determina que muitas vezes o homem urine e ele acaba não esvaziando totalmente a bexiga. E ela volta a se encher rapidamente, de forma que ele precise voltar ao banheiro outras vezes para urinar durante a noite. A terceira causa que a gente pode colocar aqui é uma doença que é associada com o envelhecimento, chamada de poliúria noturna do idoso. Isso é uma coisa que ocorre com certa frequência, né, nos pacientes, e é importante você tentar entender. Muitas vezes o médico pede a ele fazer uma coisa chamada diário miccional. Mas o médico pede para quê? Para que ele faça uma medida de quanto ele está urinando ao longo do dia e durante a noite e o que ele ingeriu de líquido naquele período também. A poliúria normalmente é caracterizada quando o sujeito urina mais de 30% do volume miccional no período noturno. Vamos dar um exemplo. Se ele urina 2 litros no dia, mas a partir das 10 da noite, quando ele vai deitar, ele urina 600 ml. Ele vai acordar à noite para urinar porque está formando mais urina. Tem algumas causas para essa alteração da poliúria noturna. A causa mais comum assim vai estar associada com as doenças cardiovasculares e com as doenças vasculares de membros inferiores, as varizes. O que acontece, na verdade? O paciente, durante o dia, ele vai tendo um edema, a perna vai ficando inchada ao longo do dia. E aí, quando ele deita e está na posição ali, né, a gente chama de ortostática, ou seja, deitado, esse líquido que saiu dos vasos sanguíneos vai retornar para os vasos sanguíneos. E à medida que esse retorno lá para os vasos sanguíneos
vai produzir mais urina, uma vez que vai aumentar ali o volume sanguíneo circulante. Por isso que muitas vezes o médico vai orientar, usa meia, né? Tem esse cuidado para exatamente não ter esse edema de membros inferiores, para poder evitar que isso aconteça. Isso acontece, então, nos pacientes que têm varizes, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca também, problemas cardíacos também tem esse inchaço das pernas que vai ocorrer ao longo do dia. A gente chama de edema vespertino. Ele acorda com a perna fininha, sequinha, e durante o dia essa perna vai ficando inchada. E a outra causa comum é a associação que existe com o envelhecimento com a perda de hormônio, chamado hormônio antidiurético, ou vasopressina. A gente vai envelhecendo, vai reduzindo a produção desse hormônio. Esse hormônio ele faz o que, na verdade? Ele vai fazer que a gente produza menos urina à noite, exatamente para a gente consiga dormir uma noite inteira sem precisar de necessariamente acordar para poder urinar. E quando é que o homem deve se preocupar, né, de estar acordando várias vezes à noite para urinar? Na verdade, a preocupação começa a ficar mais notória, ou vai aparecer mais para ele quando isso começar a impactar na qualidade de vida dele. Essa questão de acordar várias vezes à noite, fragmentando o seu sono, vai gerar essa perda de produtividade durante o dia. Ele está mais cansado, ele está avesso ali a fazer uma atividade física, no trabalho isso vai gerar certa irritabilidade, vai começar a tomar mais café, a vida vira uma confusão. Então, perceber que você está acordando mais vezes do que o normal é uma indicação para você procurar um médico, especialmente o urologista. Então, o urologista vai funcionar aqui como a gente chama de gatekeeper, ou seja, o porteiro da saúde masculina. Ele vai ver junto com você, tentar entender as causas, ver se seu caso é para fazer uma avaliação com o seu cardiologista, com o cirurgião vascular, por exemplo, se for aquele edema de membros inferiores que eu falei antes, vai pensar na próstata com exames que são feitos propriamente para isso e dependendo da avaliação dessa conversa, dessa entrevista, ele também vai direcionar o pensamento ou preocupação para a poliúria noturna e fazer o tratamento próprio específico para isso. O tratamento pode ser uma mudança de comportamento, como a gente falou aqui, pode ser o uso de um medicamento ou até mesmo uma cirurgia. Agora, uma pergunta para você. Comenta aqui no vídeo quantas vezes você acorda à noite para urinar e qual é a sua idade?